Bom, gente, nesse vídeo eu vou tentar mostrar de uma maneira mais simplificada como pintar uma ave, uma ave fantástica, vamos dizer assim, né? Que a gente usa muito em chinoiserie. Então eu vou fazer não é um tutorial, mas uma demonstração aqui de como pintar de uma maneira mais prática, usando as pinceladas simples do livro número 2. E também eu queria falar para vocês que todo o estudo que você faz na gouache, você pode sim transportar para peças de porcelana com a técnica do óleo de copaíba. Por quê? Porque há semelhanças entre a textura da tinta, como a tinta se comporta, a gouache no papel, a copaíba se comporta na porcelana. Então é uma tinta que ela tem mais um grude pelo óleo de copaíba e ela dá a você uma pincelada muito semelhante às pinceladas que você dá com gouache no papel Opaline. Então assim, para quem pratica porcelana, praticar com gouache no papel Opaline é um estudo, é um primeiro estudo muito bom quando você vai fazer trabalho de encomenda. Você já tem uma noção do que é que pode vir a acontecer na sua peça de porcelana. É claro que você tem que ter uma peça mestra se você for pintar um conjunto, né, gente? Não estou falando aqui só para iniciantes. Quem é veterano sabe que tem que ter uma peça mestra antes de pintar um conjunto todo. É aquela peça onde você vai se basear para que saia com semelhanças. É claro que a pintura à mão, ela tem vamos dizer assim, essa característica de ser única cada uma, né? Por quê? Porque a gente não é máquina, a gente não tem como representar de maneira igual, por mais treinado que a gente seja. Bom, aproveitando que eu toquei nesse assunto de como você vai aproveitar os seus treinos de gouache, além de você fazer um arquivo, né, de tudo que você já treinou e de possibilidades de projetos, você também pode usá-lo na pintura de vidro, tanto na pintura de 150 graus, né, com a tinta acrílica, quanto na pintura de 600 graus, com a tinta à base de óleo de copaíba, né? Aí no caso de 560 a 600 graus, depende da peça que você vai pintar de vidro. Então, esses estudos de gouache são aqueles primeiros estudos e as primeiras propostas que você pode ter como projeto e até apresentar a clientes no seu ateliê. Bom, dentre as gouaches que eu uso desde a gouache escolar, como eu já mostrei a vocês, as gouaches que a gente usa nos treinos dos livros 2 e 3, né? Essa gouachezinha acrylex, até umas gouaches mais profissionais, como essa daqui, né? Essencial, que eu gosto de usar. E também tem gouache semi-escolar, como essa daqui, que é uma gouache também da acrylex. Enfim, não há muito rigor. A proporção do que você vai usando, você vai encontrando a melhor para você. O que é que você quer traduzir? A gouache escolar, essa gouache, eu gosto muito porque ela tem uma transparência. A transparência, ela tá nas nossas tintas, tanto de vidro quanto nas tintas de porcelana, né? Então, eu gosto muito de usar a escolar. De vez em quando eu uso as gouaches mais profissionais quando eu quero uma pintura mais chapada. Mas isso aí você vai pegando um jeito e vai adaptando ao seu jeito. Afinal de contas, isso aqui é só um estudo para um passaporte de você aplicar o seu estudo numa peça definitiva, né? Bom, eu tenho aqui a mesma ave em tamanhos diferentes. Essa daqui é um tamanho médio, essa aqui é maiorzinha, essa aqui é um esquema básico, certo? E eu tenho essa menor ainda, certo? Que serve para copos e peças menores. Mas eu vou fazer essa média como um estudo principal,
certo? Eu vou começar aqui pela cabeça, fazendo uma pincelada vírgula. Escolhi um tom de azul, um azul anil. E depois eu vou fazer aqui várias pinceladas, 1, 2, 3, 4, para formar o início do corpo, certo? Depois eu venho aqui na parte final e central do corpo da asa e faço pequenas pinceladas vírgula. Ó, deixa esse centro mais vazio. Vou repassar aqui porque pronto. Aí ainda continuando, eu pego um pouco de azul de uma tonalidade diferente e mesclo para fazer o final da asa, certo? Não tá me dando aqui o azul diferente que eu queria, mas eu vou fazendo aqui a finalização das duas asas. Agora, eu volto para o azul mais escuro e faço aqui parte do corpo. Tá vendo? Uma pincelada, 2, 3 e fecho aqui. Preencho essa parte aqui, que é uma parte reta, né? Eu posso depois escurecer essa parte. Repassar, ou então você já vem com a parte mais escura, com a tinta mais escura. Agora eu vou fazer uma pincelada agora de baixo para cima e levantando o pincel, ó. Uma pincelada esticada, tá? 3 desse lado. Quase uma pincelada essa, 3 do outro lado. E para acabar, eu venho com a pincelada mais generosa e esticada, fazendo a pena maior, certo? Você pode depois também escurecer só um desses lados, ó, para você ficar com aquele veiozinho da pena no centro, né? Aí, ó, aquele veio no centro da pena. Termina lá suavemente, tá? Bom, gente, aqui, ó, no centro da cabecinha e na direção do olho, eu vou passar uma pincelada vírgula pequena de um azul mais claro, tipo o azul que eu tinha usado aqui na asa, certo? Saiu foco, mas enfim, aqui, ó, vou passar um azul mais claro, tipo os azuis que eu usei aqui na asa, né? No centro da cabeça. Agora eu vou pegar outra cor e vou fazer aqui duas pinceladas tipo vírgula. Uma maior, ó, chegando até aqui, próxima à cabeça. E uma menor, saindo de fora e encontrando a outra, certo? E também aqui embaixo, na cabecinha, eu já vou botar o meu tom de vermelho aqui. Pronto, aqui você pode completar um pedacinho, ó. E agora eu vou pegar o laranja para fazer o bico. A guache, quando ela tá em pastilha, você tem que
que arrastar um pouco. O pincel demora um pouco para você voltar com o pincel para a pintura, por isso que vocês ficam aí. É assim, faz 2 pinceladazinhas, convergindo para um ponto, para formar o bico, certo? Você dá uma passada aqui, ó, de ponta de pincel, para poder já começar a ensaiar aqui a perninha dele. Que depois você dá um acabamento com o pincel mais fino, com marrom, né? Bom, já tá praticamente pintado, ó, certo? Agora eu vou preencher essa parte aqui. Acho que vou botar um verde, né? O ideal seria o tom de azul, mas eu tô sem ele no godê. Então, vou colocar um verde aqui no centro da asa, certo? Só preencher mesmo. Pinceladas rápidas e retas, né? Tipo a pincelada mãe que eu ensinei a vocês lá no livro. E aí, a gente já tem aqui uma ave do paraíso praticamente terminada, né? Aqui no corpo dele, eu tô dando leve batidinha só com o pincel limpo para tirar a luminosidade, como você faz na própria porcelana ou no vidro de alta. Se for no vidro de baixa, você vai acrescentar um pouco de branco no pincel, né? Bem ralinho. E vai fazer aí suas luzes. Bom, depois disso, tirei aqui, ó, na cabecinha um pouco, tirei aqui no corpo dele e vou acrescentar um pouco de branco aqui para fazer o olho. Já coloquei aqui um pingo de branco. Também você pode aqui acrescentar mais luzes aqui no início da cauda dele, ó. Você vai limpando, ou acrescentando algumas pinceladas brancas para poder a gente fazer essa divisão, certo? Das penas. Outra coisa que você pode fazer aqui no centro, você dá uma limpada também, ou dá uma canetada de branco, né? Gente, a caneta tá em todas as técnicas, tanto de alta quanto de baixa, né? Aí você vê se você vai usar o bico de pena ou se você tem algum mecanismo especial. Todas as técnicas têm aí várias opções diferentes de você canetar, né? Quem aprende comigo lá aí no curso de baixa, de vidros de baixa, já aprendeu que tem várias maneiras de canetar e já aprendeu também todas elas, todas que eu testei até agora. Bom, aqui você tenta unificar mais, né, as peninhas. Essa aqui ficou bem encaixada aqui, rente. Mas, enfim. Aí você vai trabalhando da sua forma. Da sua melhor forma. Agora eu venho com um pouquinho de marrom mais escuro e vou repassar um pouquinho aqui a ponta do bico, tá vendo? Pra dar um pouco de sombra. E aqui a lateralzinha da perninha dela, tá vendo? Quando a gente passar o galho aqui, ela vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui, por dentro. Então, é bom que você deixa aqui uma curva. O pincel, ele picota mais do que uma caneta. Então, aqui, ó, no olho, eu vou fazer uma bolinha preta no centro, tá vendo? E vou também contornar um pouco desse olho com preto, na parte de baixo. E, bom, eu posso dar
por finalizado, né? Posso dar por finalizado, ou você pode acrescentar também mais elementos de sombra, né? Aqui, ó, eu venho com marrom, tá vendo? Sempre, gente, vocês deem pinceladas interrompidas para poder ficar mais delicado. Só fazendo alguns fechamentos e enfim. Agora, a critério de vocês, né? Se deixar aqui, fica até amanhã. Eu sou muito detalhista, então o meu pecado é querer detalhar muito. Mas há pinturas que pedem que você dê por acabado, né? E que você siga em frente a fazer outros projetos. Aqui, ó, vou repassar aqui para dar uma sombra nessa asa. Também vou aqui meio que dividir, né, elas. Isso é opcional, gente. Quem não quiser dividir, não divide, né? Daquele jeito já tava bom. Se não fosse eu que estivesse fazendo, eu dizia, tá maravilhoso, porque a pessoa sabe parar naquela hora, entendeu? E já definiu realmente o que ela quer falar. Mas cada artista com seu jeito, né? Eu tô aqui ensinando a vocês, eu quero que vocês vejam o máximo que puder, né? Aqui, ó, vou passar um ramo aqui só mesmo para poder vocês sentirem que ele não tá flutuando, ele tá meio, é mesmo posado num galho. Depois eu continuo essa pintura e mostro a vocês como ficou o estudo final. É um chino azerri, todo mundo sabe que eu adoro. O que você faz com a guache, você faz com as outras técnicas, basta você compreender os mecanismos, né? E o material que você está usando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer menor em uma peça de vidro para que vocês possam ver com a tinta de 150 graus, né? Com a tinta de alta, todo mundo sabe que precisa de um forno especial, mas você vai trabalhar como você trabalhou aqui a guache, tá bom? Quando eu falo trabalhar como trabalhou a guache, é em termos de pincelada, gente, de estudo de pincelada. O que é que você vai fazer em termos de movimento, direção, né, do seu pincelar, e em termos de suavidade ou mais um pouco de força também do pincelar. Bom, o que eu acrescentei aqui mais algumas pinceladas com branco, tá vendo? Que também você pode fazer um canetado para poder dar luminosidade, né? E depois você pode até quebrar esses tons aqui com um tonzinho de amarelo ralo, um azulzinho. Quem tá lá na minha aula de pinceladas no curso sabe como é que a gente faz isso, né? Que a gente dá uma quebrada na luz para tirar a intensidade do branco. E por que a gente faz isso? Gente, depois que eu fiz os galhos, agora eu tô fazendo as folhas. Então, vocês enchem os seus pincéis, né? Preencham com a tinta, como ensino no livro. E vamos partir para as nossas pinceladas. Prestando atenção na intensidade e na leveza, né? As pinceladas fáceis que eu ensino lá no livro número 2.
E vai misturando as cores no pincel para que também não fique uma composição monótona, né? Então, essa também é uma árvore fantástica, vamos dizer assim. Então, ela tem flores diferentes na mesma árvore, folhas diferentes, porque o chinoiserie, ele é um estilo europeu, ele não é um estilo oriental, certo, gente? Porque é uma interpretação do que o europeu achava que era as terras orientais no período do Barroco e Rococó, né? Do final do Barroco, início do Rococó ali, eles tinham uma interpretação de que a parte oriental do mundo era assim, fantástica, né? Na verdade, isso começou desde a época de Marco Polo. Então, bem antes desse período, eles já tinham essa visão, mas a representação na arte veio realmente desse período, foi que explodiu. A gente tem algumas obras de François Boucher e outros artistas franceses, por exemplo, que mostram muito bem essa interpretação. Estudar arte, gente, história da arte é muito importante para que vocês possam construir ideias legais, né? Construir suas próprias maneiras de falar as coisas. Então, assim, eu tô fazendo as folhas e a gente vai longe desse jeito, senão eu vou ficar aqui conversando. Vou dar um pause no vídeo. Agora eu já tô fazendo uma flor. Tô fazendo aqui as pétalas mais estilizadas mesmo, para ficar com aquele jeito de estampa oriental. Tô pincelando aqui a parte de fora das pétalas, com pequenas pinceladas mãe, dando piques, tá vendo? Pequenos piques. Para que tenha o efeito que eu preciso. Agora eu vou pegar mais outra cor, mesclar aqui e vou fazer essa parte de dentro. Okay? De acordo com a tinta que você está usando, você vai carregar o pincel mais vezes ou não, né? Que no caso, a tinta guache, ela tá rendendo bastante no pincel, então eu tô conseguindo pincelar tudo. Mas assim que a tinta for acabando, você busca mais tinta para fazer a sua composição. Agora eu vou fazer aqui uma parte amarela. E aqui nessa aqui, eu vou botar o amarelo logo aqui. Tá vendo? Aqui a gente tem um botão. Várias pinceladas, gente. Você pode aqui, ó, ainda separar um pouco as pétalas. Agora, nesse centro aqui, vou colocar um laranja.
as bolinhas marrons. Queria colocar aqui alguma coisa tipo rosinha, uns lilás. Vou pegar aqui essa tinta escolar, ó, rosinha. E vou colocar aqui. Agora eu vou pintar minha última florzinha aqui, que é tipo uma flor de lótus. Vou usar o mesmo rosa, gente, que eu usei na pequena, para poder fazer aqui a minha flor de lótus. Tô aqui com a minha tinta transparentezinha, minha tinta escolar, né? Que ela me dá um efeito da tinta da porcelana. Quando a gente coloca na porcelana, né? Por que eu resolvi ensinar assim? Gente, eu não acredito que você aprende só de tutorial em tutorial, né? Você tem que aprender uma técnica completa. Entendeu? A técnica de pincelar não é só faz assim, faz assado, você tem que compreender para você se libertar. Aqui, eu tô numa posição ruim, mas o ideal é você vir daqui de baixo e subir. Eu já estraguei o que eu queria, mas enfim, ficou esse aí. Aqui eu não sei se eu coloco, mas eu vou colocar aqui atrás como mais um botãozinho. Agora eu vou fazer os pistilos. Ó, hoje não é o dia dessa aqui não, já borrei de novo, ó, gente. Vê se eu faço uma pétala aqui caída. Nesses termos, vou ter que aumentar um pouco aqui. Pronto, ficou assim. Agora eu vou fazer os pistilos como eu fiz aqui. Agora observe os pequenos detalhes, veja onde você acha que pode repassar, né? Ou que você pode acrescentar, siga a sua intuição para poder você fechar o seu trabalho de uma maneira satisfatória. Agora, quem quer realmente aprender a pincelar tem que ter paciência e persistência. Não existe você aprender a pincelar sem essas duas coisas. Aliás, o ato de pintar já te pede isso, né? Meu pincel tá com um verdezinho que tava passando aqui, amarelado, então eu tô aproveitando e dando uma nuance de amarelo aqui já
nas peninhas. Gente, liberdade acima de tudo, mas com consciência, né? Nada de ficar fazendo coisas inconscientes que depois você nem sabe como foi que você fez. Você precisa repetir e não tem uma referência. Então é isso. Aqui tá a Chinoise Ri. Espero que vocês tenham gostado. E que façam o pássaro, pelo menos, né? Quem aí é do livro 2 já pode estar fazendo. Quem é do livro 3 já vai ficar muito mais craque ainda, né? Porque no livro 3 a gente tem as pinceladas compostas. E são pinceladas que pedem um pouco mais de atenção e concentração e você já fica mais esperto no que você está pincelando. Acrescentando um pouco de verde mais claro aqui, mais próximo do fim da composição, né? Que você pode acrescentar o máximo de pinceladas claras assim no final do ramo, para que você tenha uma boa finalização. Ficou bem alegre, né? Uma coisa bem no estilo mesmo.